E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e hoje o News in the Attic número 6, tenho quase certeza que seja 6. Bom, hoje a gente vai falar de uma notícia, uma repercutida sobre a notícia que mexeu um pouco, né, com os fãs esse final de semana. No sábado saiu uma notícia no Blabbermouth, que foi o mais compartilhado, em que o Brad dá uma entrevista para o guitarrista Joe Bonamassa sobre as dúvidas dele de que o Aerosmith volte um dia a tocar ao vivo ainda, né? Segundo ele nessa entrevista, primeiro que o Bonamassa ele pergunta sobre os planos se a banda ia retomar a residência em Vegas, e ao que o Brad responde, né? Ele fala, na verdade, não fala nem sobre a residência, ele fala especificamente sobre a turnê europeia que está marcada para o ano que vem. Ele fala: a turnê europeia que eles tentaram planejar no ano passado e estão falando para o próximo ano é um sonho impossível neste momento. Nada vai acontecer durante muito tempo. Por vezes não tenho a certeza de que os meus parceiros estão a pensar quando pensam que isso vai acontecer. E outra coisa que ele falou foi a outra coisa interessante em ir agora para a Europa por causa do Brexit. É muito mais difícil conseguir vistos de trabalho por causa disso. Isso vai ser um pesadelo completamente diferente. Quer dizer, tenho as minhas dúvidas se o Aerosmith volta a atuar, tocar ao vivo, né? Realmente nessa fase. Porque a idade já vira um fator. Isso é o que é. Então a gente, quando ouve uma frase dessa, a gente já se impressiona. Fala, opa, peraí. O Brad está falando que o Aerosmith nunca vai tocar ao vivo? Nunca mais vai tocar ao vivo? Tá dizendo que o Aerosmith acabou? Não, né? Na verdade, o Brad ele está seguindo uma linha de que ele já deu em outras duas entrevistas no ano passado, que ele já vem falando. Ele já deu uma entrevista falando que não tinha mais interesse em tocar com o Aerosmith. Ele já faz isso há 50 anos e agora gostaria de fazer outras coisas. E sobre o fato de onde ele trabalha ser um lugar muito obscuro, de que adoeceu ele, ele tem problemas de saúde hoje. E que tudo isso pesa quando ele dá declarações como essa. Então, assim, essa declaração, embora a gente já pense em, nossa, acabou de vez, não é bem assim, entendeu? Ela não é uma novidade, não chega a ser uma novidade nem nas declarações do Brad de um ano pra cá, e principalmente da banda de 15 anos pra cá, sabe? De dois, sei lá, do Rock in the Joint pra cá, eu consigo lembrar de entrevistas em que algum deles fala sobre o fim, entendeu? É normal eles refletirem sobre isso. Até porque eles são de uma geração que, por exemplo, nos anos 70, eles achavam um absurdo que o Mick Jagger, com 30 e 35 anos, ainda fizesse rock. Então você imagina, né? Então vai subindo o sarrafo da idade e aí sempre fica essa dúvida: quando vai parar, quando vai acabar? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que deve acalmar ou não os fãs é o seguinte: eles têm uma turnê pela Europa. Eles têm ainda uma perna da residência em Vegas para terminar, que nunca não se deu data disso ainda. Só temos datas novas para essa turnê europeia e para o show de 50 anos. Isso já foi, o show e a turnê já foram adiados duas vezes, 2020 para 21 e de 21 para 22. A gente sabe que é por causa da pandemia, não é porque ninguém, não, os caras estão doentes, não é isso, né? Eu acho que isso que já está em contrato vai ser cumprido. Veja que eles não vão cancelar nenhum show, porque isso é prejuízo para a banda. A banda que ia ter que arcar com o prejuízo deles falarem: não vamos fazer esse show. Então é muito mais fácil você ganhar um tempo, um ano, joga para frente, né, para o próximo verão europeu. E se alguém quiser fazer o cancelamento, né, no caso os produtores, a banda não tem nenhum prejuízo, entendeu? Então, é isso que tá sendo feito, esses adiamentos, é ganhar tempo, certo? Quando, na Europa a gente já pode imaginar isso, nos Estados Unidos também, voltar a ter show, poder ter plateia, etc.,
esses shows serão cumpridos. Eu creio nisso. Ah, vai ter protocolo. A gente sabe, o mundo não vai ser o mesmo. Não vai. Né, daqui pra frente. Já não é. Piorou daqui 1 ano, 2. A gente vai continuar sofrendo as consequências do Covid, ó, anos. Mesmo que a gente consiga sempre ter vacinas, né, que atualizem, por assim dizer, a proteção, como é a vacina da gripe, que normalmente a gente tem que tomar para atualizar essa proteção. A gente entende tudo isso, mas pode ser que por muitos anos, pode ser que nunca mais a gente tenha a oportunidade de ver shows como a gente fazia, uma pessoa em cima do outro. É uma loucura como era. Tudo isso ainda é especulação, a gente não pode saber, entendeu? Então eu acho que isso sim será feito. O que eu não creio é em 2 coisas. Primeiro, que passado isso eles vão continuar fazendo turnês. Isso eu não acho. Vai ser shows esporádicos aqui e ali, e quando muito continuações dessa residência em Las Vegas. Pra mim é o que vai acontecer. Não é, independente de Covid, isso já parecia claro, já tinha uns anos, porque se você parar para pensar de 2015, 16 para cá, sempre que eles se reuniam em turnês, eram turnês curtas, de 2 meses, 10, 15 shows só, entendeu? Então já me pareceu uma tendência há anos disso, eles diminuírem mesmo a carga de shows, principalmente o número de turnês, e esse tempo todo que ficaram fora. Ou seja, já era óbvio que a gente nunca mais ia ter uma turnê como a do Nine Lives, passar 2 anos na estrada. Esqueçam, vai ser muito mais. Estava sendo, aliás, muito mais isso. A gente se reúne, a gente tem 10 shows na América do Sul, 10 shows na Europa, 15 shows nos Estados Unidos, daqui pra frente só ano que vem, acabou. Só que veio a residência. A residência teve mais shows? Teve, mas era muito mais confortável, era muito mais fácil para eles. Eles não precisavam se deslocar. Isso já poupa muito para uma banda na idade deles. De caras que o mais novo tem 69 anos, que é o Brad. Isso é evidente. E com a pandemia piorou. Porque a gente não sabe como vai ser o mundo do show business daqui pra frente. Mas eu tô falando, tudo mudou. O Aerosmith é uma banda que a gente tem consciência e tem que ter consciência de que já está no fim. A gente não vai ter a banda por mais 15 anos. Não vai. Entendeu? A gente tem que ter essa ciência. Quanto tempo vai durar? Ninguém sabe. O que eu sempre achava era que eles iam fazer como o Calveiro no Luzes da Ribalta do Charlie Chaplin e morrer no palco. Entendeu? Mas a gente tem que ser realista. A banda já não é uma banda de moleque que ainda tem mais 10, 15 anos pela frente. Esqueçam isso. A gente tem que ter isso na cabeça. E a segunda coisa que eu acho, que pra mim é uma certeza, é de que, isso até por consequência da primeira questão, de diminuição de turnês e a banda não se deslocar tanto, é shows aqui no Brasil. Então a gente sempre, quando vê esse tipo de notícia, fala, vê muita gente com razão, eu também, queria ver outro show da gente, óbvio. Óbvio. Não vi, nunca mais eu vou poder. Pode ser que a gente esteja aqui só especulando errado, e eles, 2023, sei lá, viesse, pode acontecer, é claro. Quantas e quantas vezes o Aerosmith já não fez isso na última década com a gente? Passou 13 anos, a gente achava que nunca mais ia vir. Aí veio 2007, aí fala, vai ser a última, 2010, aí vai ser a última, 2011, vai ser a última, 2013, a última, 16, a última, 17. Entendeu? E antes da pandemia, a 17 não podia não ser a última, né? A gente podia achar que pode ser que eles venham de novo, né? Porque a gente estava acostumado com essa sucessão de turnês por aqui nessa última década. Então, eu acho que a gente não vai ter mais a chance de ver eles aqui no Brasil. Pode ser que eu queime a língua. Tomara. Mas eu acho difícil. Porque, bom, essa questão que eu tô falando deles, da banda em si, e também pelo que o Brasil se transformou epidemiologicamente. Somos párias, ninguém quer conversa com a gente, ninguém, pelo menos nenhuma instituição séria, entendeu? Vai querer fazer qualquer coisa aqui, entendeu? Que seja internacional e que que tem uma aglomeração, como é um show, velho. Não tem como pensar isso. As pessoas vão passar a ter medo de vir aqui pro Brasil, quem é de fora, entendeu? Só se você for um maluco como a Conmebol aí com esse lance dessa Copa América, que você vai falar, não, olha, parece uma boa ideia fazer um evento no Brasil. Não,
entendeu? Qualquer pessoa minimamente responsável e informada está vendo o que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo aqui. Quem não está vendo é porque quer fechar os olhos mesmo, né? E, sobretudo, os caras recebem as notícias. E quando eles recebem as notícias, são sempre as piores possíveis. Até porque a gente não tem nada de muito melhor para oferecer no momento mesmo. Então, assim, quem vem pra cá? Gente, pensem. O Aerosmith, como eu acabei de falar, o mais novo tem 69 anos. O Steven, ó, o Steven já tem 73. Ele já é um cara de 73 anos. Ele vai se arriscar a pegar uma doença? Ah, tá vacinado. Claro que tá vacinado. Mas a gente não sabe, porque a pandemia no Brasil tá descontrolada. A gente tem cepa nova aí, que é uma maravilha. Quem é que vai se arriscar isso? Quem é que vai se arriscar a falar, não, olha, parece realmente é uma boa ideia eu ir lá tocar no Brasil porque o público é apaixonado. Ah, porque a grana é boa. É difícil, bem difícil imaginar uma situação dessa. Eu não consigo, pelo menos, imaginar o Aerosmith tocando aqui no Brasil nunca mais, entendeu? Sem pandemia? Podia ser. Ia ter entrave porque o dólar tá alto, essas coisas. Opa. Ajeitando aqui. Ia ter assim entraves, o dólar tá alto, tal, crise financeira. Podia acontecer, entendeu? A gente já teve caso da gente estar em crise financeira e a gente vir para cá do mesmo jeito, porque há público, né? Existe demanda, existe. A gente não pode dizer que não teria nenhuma chance no caso desse, mas com a pandemia, o risco de saúde que a gente representa hoje, eu não vejo como o Aerosmith viria a se apresentar aqui no Brasil. Então, sobre o Brad especificamente, ele fala isso porque eu acho que ele já está desiludido mesmo com a banda e está de saco cheio. Isso aí parece óbvio nas declarações dele. Se ele fala isso em público, gente, por que ele não deve falar nas reuniões com a banda? E quando ele fala que os meus companheiros estão pensando em fazer a turnê, mas eu não sei se eles realmente acham que isso vai acontecer. E aqui eu creio que lê esse Steven Joe, porque fica parecendo que 4 contra 1, só o Brad não quer. Mas não acho que seja, tipo... Porque outra coisa que me parece claro, o Aerosmith vai até, ou iria até, né? Enquanto o Steven e o Joe estiverem de pé e tocando, querendo tocar. Se acontece da turnê do ano que vem e o Brad falar, não vou tocar, não tenho interesse, não quero mesmo, e desistir, vai botar outro cara. A gente já vê isso acontecendo nos últimos 15 anos. O Tom, quando teve câncer, colocaram o Dave Hu. O Joey, quando teve um problema no coração em 2014, colocaram o filho dele, o Jesse, que inclusive tocou em 2005, mas aí não era show completo, quando ele teve um problema no ombro. O Brad também em 2009, quando ele teve problema lá do machucado na cabeça, colocaram o Bob Schenck, que era um técnico de guitarra dele. Então parece, e quando é o Steven deu problema com um desses dois, o cancelamento é certo, entendeu? Mas o Steven, claro, o Steven é um vocalista, a gente entende. Mas com o Joe também, nunca se pensa na possibilidade de substituí-los. Ao passo que, quando acontece algo com os outros três, há substituição, sem pensar duas vezes. Até em meio de turnê, como já aconteceu com o Tom em 2013, entendeu? De um show pro outro em 3 dias, os caras chamaram o Dave Hu veio e tocou aqui na América Latina. É isso. Então pra mim é isso. Enquanto o Steven e o Joe quiserem continuar com a banda, estiverem com saúde, vai ser empurrado com a barriga, vai ser comendo shows? Muito provável. Mas ainda vai rolar, ainda vai existir, entendeu? Então esse tipo de declaração talvez a gente tivesse que ter mais preocupação se viesse de um dos dois. Se falassem, olha, um dos dois falasse, não tenho mais interesse em tocar com o Aerosmith, acho que a gente nunca mais vai tocar ao vivo de novo. A opinião deles pesa mais que a dos outros, entendeu? Dentro da banda. Isso aí a gente não pode negar. Eu tinha mais uma... sim, sobre o Brad também ainda. Ele até nessa entrevista, porque assim, essa matéria da Blabbermouth, ela foi republicada centenas de vezes por aí, né? A gente vê aqui no Brasil 89, aquele site Tem Mais Discos Que Amigos, todo mundo republicando, mas todo mundo republicando a tradução, né? Acho que ninguém se deu muito trabalho de
de ir lá assistir a entrevista de fato. Eu assisti hoje, né? E assim, ele fala mais sobre a história da banda, sobre guitarra, com a primeira guitarra que ele teve, como é bom tocar, né, em lugares menores. Mas sobre o futuro do Aerosmith, a pergunta, né, tipo, como surgiu foi isso, lá no começo que eu falei, do Joe Bonamassa perguntando sobre os planos para a residência. E perguntou como o Brad estava no momento. No começo da entrevista, né, e o Brad falou que estava bem em casa, que era difícil, que embora goste de estar na estrada, né, em resumo, né, embora gostasse de estar na estrada, ia ser é difícil se reacostumar depois que você passa tanto tempo em casa. E que depois de passar 50 anos fazendo aquilo, você fica com vontade de fazer outras coisas. Ou seja, como eu disse, não é a primeira vez que ele fala coisas nesse sentido. Ele tem interesse em fazer outras coisas. Talvez ele tivesse o interesse dele quando ele ainda estivesse mais vivo se a banda fizesse shows, mas não vai fazer, por enquanto. E aí é uma outra questão que o vírus tirou, o Covid tirou. O Aerosmith de 15 anos pra cá é uma banda de estrada. Sempre foram uma banda que teve muita força em estrada, mas é uma banda de estrada. Na época, até o Music from Another Dimension, a gente sabia que ia ter que sair um álbum, né? Porque não tinha jeito, porque eles tinham cumprido o contrato. Então, a gente sempre tinha essa esperança. A partir daí, quem cria esperança de ver alguma coisa nova, porque aqui, tipo, quem espera sempre alcança, né? Tem esse pensamento na vida. Mas já é uma banda que não tem mais, que você não vê no horizonte falar, não, acho que ainda vai sair mais um disquinho aí. Então virou uma banda de estrada. Se com o Covid, que você não pode fazer show, você tirou tudo o que o Aerosmith é hoje, o que eles têm hoje pra mostrar. Não é uma banda que se interessa em fazer algo de estúdio, um EP que seja, aproveitar esse 1 ano e pouco que eles estão parados por causa da pandemia, de fazer remotamente uma música nova, gravar e lançar em um EP. Não é uma banda que se interessa em pegar material de arquivo e falar, olha, isso aqui dá pra gente lançar. É o que eu já falei, tem a caixa lá dos outtakes, mas ninguém sabe que pé tá nisso, se é que vai sair. Pode ser que saia, mas assim, o ano passado era a oportunidade perfeita, 50 anos. Ah, mas teve a pandemia. Tudo bem, podia até não conseguir fazer a promoção como se imaginava, mas para um projeto desse tamanho sair nos 50 anos, ele tinha que estar sendo trabalhado pelo menos 1 ano e meio antes. A gente não tem nada que corrobore isso, que fale, não, realmente eles estavam trabalhando nisso. Ah, desculpe, o Tom e o Joey falaram nisso. Beleza, mas o assunto morreu aí. A única coisa que a gente tá vendo, como eles dizem, dos cofres da banda são essas remasterizações pro YouTube dos clipes, que até agora não saíram todos, inclusive, nem sei se vai sair. Espero que saia. Mas então, é uma banda que não tem interesse nem em fazer algo novo e nem em pegar coisas do arquivo, como todo mundo, a indústria faz isso hoje em dia, e botar, olha, bota aqui numa caixinha, fala, ó, lançamos. As pessoas têm interesse nisso. Ah, mas não são todos. Claro que não são todos. Hoje em dia o mercado é outro. Hoje em dia uma banda de rock como o Aerosmith, um dinossauro, é um nicho, entendeu? Então a gente não tem como esperar que o mercado seja como era o mercado dos anos 70, 80, 90. Lançou disco, fez um puta sucesso. Não tem, esqueça, né? Tudo mudou. Mas eu não vejo interesse. A gente não tem, tipo, uma banda falando que a gente pensa, não, a gente vamos lançar mais alguma coisinha. Ou então vamos lançar um disco ao vivo de arquivo. Nada, de nada. Esse ano, último ano e meio, que praticamente inexistiu. Entendeu? A gente não tem nenhuma indicação, não, vai ter sei lá, um CDzinho ao vivo, sabe? Eu até comprei dia desse, não vou alcançar aqui. Como é o nome da série? From the Vault, dos Rolling Stones. Um DVD de um show de 75, remasterizado e tal. Pô, caça-níquel, mas pô, pelo menos é alguma coisa que mantém o legado da banda, o heritage, como chamam, que tem esse legado ainda pra frente. O Aerosmith mantém o legado, tentava manter o legado na estrada, mas hoje, a gente não tem mais a estrada pra eles continuarem. E aí? Entendeu? Essa eu acho que é a grande questão. Mas eu acho que a notícia é isso. Para resumir, o que a gente falou, o que eu falei nesses 20 minutos para nossa conversa, vocês deixem aqui os comentários o que vocês pensam,
vocês imaginam. Não precisa ficar apavorado. Acabou a banda. Não, vamos esperar. Né? Seja 2022 ou 2023, como na Europa a vacinação está mais adiantada, pode ser que realmente ocorram esses shows na Europa, nos Estados Unidos também. E a partir disso, ninguém sabe. Até porque, nos últimos 15 anos, como eu falei, eles sempre falavam de fim, sobre não saber o que é que reservava o futuro. E sempre foi isso, entendeu? Se não tivesse a pandemia e a gente tivesse tido essa turnê em 2020, o show de 50 anos e o final da... Pelo menos eu não digo o final porque pelo menos o que já estava marcado para residência, a gente ia ficar nessa, tipo, e aí, vai acontecer o que agora? Claro que sempre ia ter a expectativa de um show no Brasil, a gente não tem isso, né? Mas é uma questão. Então, assim, vamos fazer o que eles mais fazem a gente fazer. Esperar, e esperar muito. O que vai acontecer? Difícil dizer, a gente pode especular aqui quanto quiser. Mas, de novo, eu repito o meu sentimento. Se fosse o Steve ou o Joe falando esse tipo de coisa, era pra gente ligar o sinal vermelho. Sendo o Brad, a gente liga o sinal amarelo, porque é um membro da banda, a gente gosta dele, ele é muito querido, mas não é dele a última palavra, certo? E procurem ver essa entrevista com o Brad, que é bem legal, e também para sair um pouquinho dessa coisa de, olha, só traduzir a matéria e acabou, né? Então, a gente tenta trazer aí um pouquinho além disso. Claro que o que mais interessa aí, né, na verdade, é a declaração e a gente tentar pensar um pouquinho além de duas linhas no comentário do Facebook, tá bom? Então, deixem aí seus pensamentos, suas curtidas, curtam aqui inscrevam-se, né? Curtam lá a página no Instagram, no Facebook, deixa o like, o joinha, e logo a gente vai voltar com live, acho que vai ter uma essa semana, e a gente volta quando tiver mais notícias ou mais histórias antigas para contar, que eu tô fazendo pesquisas aí pra gente ver o que é que pode fazer, tá bom? Até mais, se cuidem e um abraço.